A paz do Senhor, meus amados, é com muita alegria e satisfação que retornamos aqui para falar do amor de Deus. Depois de praticamente um ano aí, gravando vídeos semanalmente, o Senhor colocou no meu coração mais uma mensagem. E desta vez, iremos falar um pouco sobre o ministério de Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Homem de Deus, homem temente a Deus, servo fiel, profeta, canela de fogo, este homem que dedicou a sua vida ao Senhor. Literalmente. No momento eu estou lendo o livro de Jeremias, naquele propósito da leitura completa da Bíblia. E algumas passagens me chamaram a atenção. E eu gostaria de ler e fazer alguns comentários junto com vocês. A primeira está no capítulo 1. No capítulo 1 de Jeremias, no verso 4. É uma mensagem tremenda, uma mensagem forte. Veja o que diz. Se refere ao chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Veja que chamado tremendo. Quando Jeremias fala aqui que o Senhor o chamou, a palavra do Senhor veio a ele, com certeza, meus irmãos, foi no íntimo do seu coração, foi com ele e Deus. Não houve a necessidade de uma intermediação de homem algum, mas diretamente do trono da graça, diretamente do trono do nosso Deus. Ele falou diretamente com esse homem. E muitas das vezes nós nos apropriamos dessa palavra, nos apropriamos desse chamado de Jeremias para as nossas vidas também. Porque assim como Jeremias no tempo antigo teve o seu chamado, teve o seu ministério, a sua missão, nós que aceitamos a Jesus, nós que tivemos um encontro com o verdadeiro Deus, nós também temos esse chamado. E esse chamado, ele não acontece novamente por intermédio de homem algum, mas direto do trono da graça para o seu coração, para a sua vida. Então que Deus abençoe o seu chamado, que Deus possa te fortificar e fortalecer no dia a dia, nas adversidades da vida, e que você possa entender que você também tem um chamado e que você é escolhido de Deus. E ele fala na sequência no versículo 6: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E aí, claro, a gente no chamado de uma magnitude como essa, ou pode ser na nossa vida de uma maneira geral, qualquer que seja o chamado, a gente sempre quer nos diminuir. Nós mesmos somos os primeiros a dizer que não somos capazes, que não somos competentes, que não temos as qualificações. Mas se o Deus do céu, aquele que criou todas as coisas, que te formou no ventre da tua mãe, está dizendo que você é capaz, é porque você é capaz, meu irmão. É porque eu sou capaz. Então aceite o chamado do Senhor. Não se diminua. Não coloque empecilhos. Não coloque desculpas para não fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes, Deus só quer que nós venhamos a dar o primeiro passo. E todas as coisas Ele vem organizando e suprindo conforme a gente vai avançando e conforme nós vamos nos tornando dignos de receber. Mas a nossa missão é sempre obedecer ao Senhor. Então não vamos dar desculpa, tá?
Não vamos inventar qualquer desculpa. Vamos servir ao Senhor. Atenda ao chamado que toca no seu coração. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu sou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Então entenda que quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. Quando o Senhor chama, Ele prepara o caminho. Quando o Senhor chama, Ele dá as ferramentas, Ele protege, Ele livra-o do mal e garante que você irá cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém? Mas vamos continuar. Então essa primeira passagem já me tocou profundamente. Essa primeira mensagem já me deixou extremamente feliz de iniciar a leitura desse livro maravilhoso. Mas vamos agora para um outro versículo. Qual chamado é esse, né? Que chamado é esse, né? Vamos ver aqui o que diz no capítulo 9 do livro de Jeremias, no versículo 23. Importante salientar que no período em que Jeremias estava profetizando, a nação de Israel, a nação de Judá, estava contaminada por pregações, por adoração a outros deuses. Então, praticamente ela já estava sendo entregue às outras nações. Praticamente já estava no período de ser levada ao cativeiro da Babilônia, de ser totalmente destruída a nação de Israel. Então, é um tempo como esse que Deus levantou Jeremias. Por isso o seu temor, por isso a sua resistência ou a sua desculpa: não, eu sou muito jovem, porque ele sabia do grau de responsabilidade que aquele chamado cobrava dele. Mas veja que a mensagem de Jeremias é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de abandonar as práticas pagãs, abandonar os deuses, os falsos deuses. E o povo não deu ouvido a Jeremias. Veja um dos exemplos da mensagem de Jeremias. Assim diz o Senhor, no capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então veja que a mensagem é uma mensagem de resgate, de restauração de um povo que estava perdido, que estava se gloriando em outras coisas, em outras pessoas, em outros deuses, menos no Senhor. E o que o Senhor fala é: glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Então o que o Senhor quer durante todo o tempo nas nossas vidas é relacionamento. Por isso, meus irmãos, precisamos manter a leitura da palavra em dia. Por isso, meus irmãos, precisamos manter as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos louvores em dia. Não importa as circunstâncias, Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar comigo e com você em todo o tempo. Então, como é que a gente pode se relacionar com alguém se a gente não busca, se a gente não conhece, se a gente não só de ouvir falar e não de conviver? Então é isso, e é essa mensagem principal que Jeremias prega
pelo menos até o capítulo 20, que foi até onde eu consegui ler. Ele prega essa mensagem de arrependimento. E para isso, meus irmãos, ele paga um preço muito alto. Veja o que diz aqui no capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Não se case, não tenha filhos ou filhas neste lugar. Ou seja, Jeremias teve que entregar a sua vida inteiramente ao Senhor. Ele teve uma vida solitária, de total entrega, de total renúncia às coisas dessa vida. E por isso, em determinadas situações, ele é até taxado como louco. Ele é retratado como louco, porque ele falava de coisas que naquela época, que para as pessoas daquela época eram estranhas, não faziam sentido. Quantos à sua volta não te chamam de louco? Quantos à sua volta não zombam dos seus sonhos, daquilo que Deus colocou no seu coração, que você piamente acredita e que vai conseguir? Mas o que muitos não sabem é que quando a palavra do Senhor se cumprir, o seu ministério será confirmado. O seu sonho, o projeto que Deus colocou na sua vida será confirmado para todos verem. Para todos, até quem passar correndo vai ver. Então veja que a vida de Jeremias não era uma vida fácil. Não era uma vida fácil. Eu vou ler mais um versículo. E esse versículo é um versículo de orientação para as nossas vidas. De orientação quando nós nos encontrarmos solitários ou acharmos que estamos sozinhos. Lembre-se, existe um Deus no céu que cuida da gente. E Jeremias ouviu essa palavra do Senhor também. Acredito eu que quando o Senhor chegou, e aqui eu estou conjecturando, quando o Senhor chegou, olha, você não vai ser pai, você não vai ter uma esposa, você não vai ter uma família, você só vai me servir. E ele pode ter se entristecido. E logo no versículo 17, o Senhor traz uma revelação para a sua vida, um consolo para a sua alma, que diz assim no capítulo 17, no versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Veja que mensagem belíssima. Parece até que o Senhor está confortando. Pegou Jeremias e disse: meu filho, esteja junto a mim, porque você nunca terá sede, você nunca terá falta. E assim diz o Senhor neste momento a mim e para você: meu filho, se aproxime de mim, esteja junto de mim, venha, siga-me, relacione-se comigo, conheça, prossiga em me conhecer, porque você não terá sede. O seu coração é enganoso.
A sua doença é incurável. Ou seja, não tem como mudar o nosso coração. Ele vai continuar sendo enganoso. Mas se nós confiarmos no Senhor, Ele irá nos conduzir a verdes pastos. Ele irá nos conduzir a uma vida perfeita e agradável, conforme os planos de Deus. Não conforme os nossos planos, porque todas as vezes que tentarmos fazer os nossos planos, eles serão frustrados. E não irá trazer a alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira só está no Senhor. A alegria verdadeira a gente encontra quando encontra o Senhor. Ou seja, precisamos estar junto ao ribeiro das águas. Que mensagem maravilhosa! Mas não só isso, meus irmãos, porque às vezes a gente tem uma vida tão dedicada ao Senhor, mas o mundo constantemente vem nos quebrar. O mundo constantemente vem nos fazer, porque quando a gente olha para o mundo, a gente desanima. Quando a gente olha para as coisas desse mundo, para as pessoas que estão à nossa volta, a gente desanima. Mas o Senhor, no capítulo 18, vai lá com Jeremias e diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aleluia! Glória a Deus! E quem é o oleiro, meus irmãos? Inicialmente Deus se colocou como ribeiro, como as águas tranquilas que mantém a nossa vida, que mantém a nossa árvore sempre frondosa, com folhas verdejantes. E agora Ele se coloca como oleiro. Mesmo que você esteja se desfazendo, mesmo que você não esteja compreendendo, e é exatamente neste momento que você deve descer à casa do oleiro, para que ele possa moldar o vaso, para que ele possa fazer de novo, para que ele possa nos transformar em uma nova criatura, em um novo vaso. Sempre que as coisas do mundo, as atribulações dessa vida te quiserem fazer parar, ou quiserem fazer você retroceder, desça a casa do oleiro, que ele fará um novo vaso. Desça a casa do oleiro, que ele irá renovar as suas forças. E você irá continuar seguindo o seu ministério, seguindo o propósito e o projeto que Deus colocou no seu coração. Creia, meus irmãos, assim como é na vida de Jeremias, assim como foi na vida de Jeremias, tenho certeza que Deus é na sua vida. Basta você conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus, se relacionar com esse amor verdadeiro, porque o amor tem nome: Jeová Jireh, o grande eu sou, o El Shaddai, aquele que era, que é e que há de vir. Ele entregou seu Filho amado para morrer por nós, para nos livrar do pecado, para derramar sobre nós o seu Santo Espírito. O projeto de Deus sempre foi eu e você. O projeto de Deus sempre foi as nossas vidas.
Você vê esse mundão, você vê essa natureza que muitas das vezes nos surpreende. Deus fez para mim e para você, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida repleta de alegria, de felicidade, mas a corrupção do homem nos faz pecar a cada dia. E por isso que há necessidade, que houve a necessidade de Deus entregar o seu Filho, para que todos os nossos pecados fossem levados sobre Ele. E para que nós pudéssemos agora, com o Espírito Santo de Deus, ser conduzidos a um relacionamento duradouro com o nosso Criador. Então creia, meus irmãos, não há mistério, não há atalhos. O caminho sempre será o mesmo. Mesmo lá no tempo de Jeremias, como no tempo aqui agora, o caminho é de arrependimento, de renúncia às coisas da carne, à concupiscência da carne, a avareza, a arrogância, aos frutos da carne, e dizer sempre sim aos frutos do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos conduz, que é Ele que pode nos dar a vida que nós tanto anseiamos. Não vai ser nada desta terra que irá fazer isso. É apenas o nosso Deus que pode fazer isso. Amém? Agradeço essa rica e preciosa oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.